Muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um encontro. Hoje eu quero começar com uma história para inspirar a nossa super prática de hoje. E depois da prática, a gente pode ter um tempo, se alguém quiser trazer alguma pergunta ou alguma partilha da sua experiência também, ok? Essa é uma história que é contada nos Upanishads, que são escrituras muito antigas da Índia e que fazem parte dos Vedas. E, e conta essa história que, que um dia as cinco principais faculdades do corpo, né, que na história são chamadas de mente, prana, fala, audição e visão, estavam discutindo sobre qual delas seria a melhor e a mais importante de todas. E como elas não chegavam a um acordo, né, e não conseguiam decidir, elas decidiram que cada uma dessas faculdades humanas iria abandonar o corpo alternadamente, uma por uma, para que ficasse claro qual seria a ausência mais sentida. Então, primeiro, a fala abandonou o corpo. O corpo ficou mudo, mas continuou existindo. Depois, a visão abandonou o corpo. O corpo ficou cego, mas continuou vivendo. Depois, a audição deixou o corpo. O corpo continuou vivendo, né, embora surdo. Quando a mente saiu, o corpo continuou existindo, porém inconsciente. Finalmente, o prana abandonou o corpo. Mas no mesmo instante, o corpo começou a morrer e as outras faculdades começaram a perder vitalidade. Então, todas elas se apressaram em procurar o prana, pedindo-lhe que voltasse imediatamente. Obviamente, o prana venceu a discussão. Hum. Dizem que podemos viver, né, alguns, alguns dias sem água, alguns dias sem alimento, não é? Muitos dias sem falar. Para algumas pessoas isso parece impossível, mas é possível. É, mas dizem que a gente não pode viver nem um centésimo de segundo sem prana, né? Se faltar prana, a gente definha. E, e se o prana estiver debilitado, né, todas as outras faculdades do corpo vão começar a se tornar debilitadas também. Então a gente vai começar a falar pior, a escutar pior, a ver pior, né? A nossa capacidade de agir vai ser pior. Então o que a gente está fazendo aqui é algo muito precioso, que é aprendendo formas de direcionar esse prana, de ampliar a presença desse prana nesse corpo, né? E de permitir que ela circule no corpo, trazendo uma vitalidade geral, né, para o corpo. Então, que essa história possa nos inspirar a gente seguir essa prática. A gente vai seguir agora, trazendo a consciência para o corpo,
e deixando o corpo encontrar uma boa postura, equilibrando aqui estabilidade e conforto. Veja se pode sentir a presença de um sorriso suave, um sorriso que ajuda a trazer um senso de alegria, de leveza. E por alguns momentos, sentindo como a respiração se apresenta neste momento, para esse encontro de hoje. Apenas acompanhando por alguns momentos. Procure perceber aproximadamente o tempo da inspiração e da expiração, a profundidade da respiração, percebendo o ritmo, que outras qualidades é possível perceber agora. E aqui é uma percepção sem julgamentos, apenas constatando como ela se apresenta. Hum. E agora nós vamos unir as mãos em frente ao coração e vamos juntos inspirar para o Om. Om Shanti Om Shanti Om Shanti 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 Om. Shanti 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 Om. Om Shanti Om Shanti Om Shanti Om. Shanti 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 Om. Shanti 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 Om. Om Shanti Om. Shanti Shanti Om. Om Shanti Om.
repousando as mãos. Perceba novamente como a respiração se encontra após essa prática de mantra. E agora comece a convidar a respiração a ir se tornando mais profunda. Nós vamos aprofundando a expiração, criando espaço para aprofundar também a inspiração, ampliando a capacidade pulmonar e a capacidade de trocar, de se renovar. No nível sutil, a capacidade de dar e receber, de se abrir para a vida. Veja se você pode encontrar um ritmo estável, que seja uma respiração profunda e ainda assim confortável. Veja se a ponta da língua pode tocar o palato. Isso aumenta a circulação energética. E veja se você pode observar uma pausa com o pulmão cheio, uma pausa com o pulmão vazio, sem que isso mude o ritmo que você estava fazendo, sem que isso mude a contagem que estava sendo feita. E o tempo dessa pausa é o tempo que for adequado e confortável para você hoje. Apenas observe que há um momento em que não há nem inspiração nem expiração. Faça mais 3 respirações desta maneira. Quando finalizar, novamente observe como a respiração flui, agora naturalmente, por alguns momentos. Veja se algo mudou nesse fluir natural em relação ao início da prática. E veja se um suave sorriso pode continuar presente agora e ao longo da prática, mantendo um senso de alegria ao praticar.
E nós vamos nos preparar para fazer Kapalabhati, respiração do crânio brilhante, trazendo luz para o intelecto, trazendo clareza e discernimento, para que possamos discernir entre o saudável e o não saudável, entre o permanente e o impermanente. O primeiro ciclo, experimente trazer atenção para o abdômen. Solte todo o ar, inspire parcialmente e comece. Solte todo o ar, inspire profundo, uma pausa, o tempo que for confortável. Quando precisar soltar o ar, solte bem devagar, bem consciente. No próximo ciclo, experimente trazer a atenção à base das narinas, não à ponta, à base. Então aqui a gente quer trazer o prana, né? Direcionar o prana lá de baixo. O abdômen é como se ele estivesse bombeando esse prana para o alto. E se a atenção vai para a ponta das narinas, esse prana pode se dispersar. A gente quer levar ele lá para a cabeça, iniciando o segundo ciclo. Solte todo o ar, inspire profundamente, uma pausa. Ao soltar o ar, solte bem devagar, saboreando as sensações. No próximo ciclo, você pode escolher fazer mais um Kapalabhati ou fazer Bhastrika. Bom, Bhastrika, tanto a exalação quanto a inspiração são ativas. Isso traz um ritmo mais intenso, né? Traz uma troca mais intensa de prana. Então, iniciando este terceiro ciclo. Solte todo o ar, inspire profundamente e quando for soltar o ar, faça bem consciente, bem devagar. Nós vamos fazer um último ciclo, também escolhendo o Kapalabhati ou Bhastrika, iniciando.
Solte todo o ar. Inspire profundamente. Pausa. Se for uma pausa longa, Jalandhara Bandha, pressionando o queixo na garganta. E quando soltar o ar, desfaça Jalandhara Bandha e solte devagar, consciente. Observe as sensações do corpo. Nós vamos iniciar Nadi Shuddhi, respiração alternada. Use a mão direita, se possível, em Vishnu Mudra, um mudra que ajuda a purificação, ajuda o equilíbrio. Inspirando, comece tampando a narina direita, soltando o ar pela esquerda. Quando terminar de soltar o ar pela esquerda, inspire pela mesma narina. Com o pulmão cheio, faz a troca, expirando pela outra narina. E continue alternando, sempre com o pulmão cheio, fazendo a troca das narinas. Cada hora uma delas inspira e a outra expira. E observe alguns detalhes. Veja se a língua pode tocar o palato. Aqui queremos que a exalação seja mais longa que a inspiração. Então, se você já pratica o Jai Pranayama, é um bom momento de trazê-lo, ajudando a ter uma exalação ainda mais longa e controlada. E aí, mesmo que a exalação ainda não seja o dobro da inspiração, veja se pode encontrar um ritmo para isso que seja estável e se mantenha ao longo dessa prática. E observe também pausas com o pulmão cheio e com o pulmão vazio, sem comprometer o ritmo. Esteja presente naquela narina que estiver atuando.
continuando respiração alternada. E você pode, se quiser, continuar fazendo Manasika Nadisuddhi, que é a respiração alternada com o poder da mente. Ao invés de fisicamente tampar as narinas, você pode repousar as mãos e alternar com a mente. Pode ajudar uma das mãos estar aberta, correspondendo àquela narina que estiver atuando. Então essa mão fecha, a outra abre e a outra passa a atuar. E você traz toda a sua atenção àquela narina que estiver atuando. E você vai alternando. Onde a mente vai, o prana vai. Este pranayama é tão eficiente ou mais eficiente que a forma anterior, pois traz ainda mais presença, mais foco. Pratique mais alguns momentos. Finalizando na próxima exalação, correspondendo à narina direita. Agora vamos fazer 3 vezes respiração da abelha, Brahmari Pranayama. A primeira vez, mente trazer atenção para o coração. A segunda, atenção para a garganta. A terceira, atenção para o centro da cabeça, ou para a cabeça de um modo geral. Enquanto estiver exalando, produzindo som que se assemelha ao zumbido da abelha. Mantenha a língua conectada ao palato. Esteja bem presente para as vibrações que reverberam, iniciando no seu tempo.
Ao finalizar, apenas acompanhe o fluir natural da respiração, reconheça a presença do silêncio, mais alguns momentos, saboreando simplesmente estar aqui e agora, respirando, sorrindo, sentindo, presente.
escolhendo compartilhar os méritos, desejando que muitos outros seres também sejam felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que nós e todos os seres sejamos felizes. Que a força desse encontro, que os méritos dessa prática possam ajudar a semear um pouco mais de paz ao nosso redor, um pouco mais de amor ao nosso redor, que o mundo possa ir encontrando um caminho de mais paz e amor. E é um caminho que começa em nossos corações. Om Shanti, Shanti, Shanti. Veja como você se sente agora. Uma prática de contando com a história, uma prática de quase 40 minutos. E parece que foi menos, né? Passa rapidinho. E eu sinto uma potência muito grande de estarmos juntos praticando. É gratidão. E bem-vindas também, Érica e Carla, Renata. Eu vi que vocês chegaram no início, só não quis quebrar ali o fluxo, né? Que eu já estava na história. Mas muito bem-vindas, que bom que vocês vieram também. E agora, se alguém tiver vontade de trazer algo, ou na forma de pergunta, ou numa forma de uma partilha, de algo que tenha te tocado, então a gente tem um tempinho para isso. E sempre livre, tá? Ninguém é obrigado a falar, mas se alguém quiser falar, sempre muito legal também. Não, o silêncio é legal e a fala é legal. E a fala que nasce do silêncio é mais legal ainda, né? Hum. Agora que o prana está ajustado, a fala pode ser melhor e a escuta também, e a mente também, como na história que a gente viu hoje, né? Hum, hum. É só um comentário sobre como que tá fluindo por aqui.
foi perguntado para um mestre como que o discípulo perguntou para o mestre como que ele faria para ficar bem. E, e o mestre respondeu para ele assim: quando você parou de dançar? E contando isso, só para figurar que a sensação desse prana com o corpo, com tudo que envolve, ser essa dança. Então, é uma dança parecendo que está parado, mas em movimento por todo o tempo. E a beleza dessa dança. Recentemente eu estava sentada na praça e tem muitas árvores. E aí, parecendo que estava parado, mas percebendo que estava dançando junto com as árvores. Ela dá o que a gente precisa, o oxigênio, e a gente dá o gás carbônico que ela usa. Então, se formou uma dança. E, e aí, de repente, sentindo que a vida flui numa dança. Que bom estarmos aqui sábado de manhã praticando. Muita gratidão. Uhum. Gratidão também, viu? Pela partilha bonita. Muita dança aí para você e para todos nós. A respiração e a dança, os dois falam do fluir, né, Glaucia? Os dois nos convidam ao fluir, né? Não dá para parar. É uma, é um movimento, é um fluir, e os dois podem ser feitos com poesia, né? Muito bom, muito bom. Você começou a contar a história, eu achei que você ia. Achei assim, né? Me lembrei de uma outra história que eu vi ontem. Eu vou aproveitar e contar, não é exatamente sobre pranayama, não, mas me deu vontade de contar aqui para vocês que um viajante, né, viajou numa época que era difícil se deslocar, né, que não era tão fácil os transportes, né, como é hoje. Então ele viajou 600 quilômetros, né, para chegar até esse mestre na Índia, que era o Ramana Maharishi. E foi uma viagem longa, né, trabalhosa. E ele chegou para esse mestre, né, e, e falou: Mestre, eu viajei muito e foi uma viagem penosa. Por favor, me diga algo importante, né, que eu possa, me instrua em algo que seja importante. E aí o mestre disse: o verdadeiro guru está dentro de você. E não falou mais nada. E aí né, esse homem falou: não, não é possível. Você vai me falar só isso? Eu viajei 600 quilômetros. Ele repetiu: o verdadeiro guru está dentro de você. E não falou mais nada. E aí esse homem ainda inquieto, e ficou mais inquieto ainda, falou: não, não, mas eu preciso de um guru, eu preciso de um guru visível, né, real, visível, em carne e osso. E aí o Ramana respondeu: bom, então esse guru visível em carne e osso está te dizendo que o verdadeiro guru está dentro de você. Então, né, o que a gente está buscando aqui, né, no nosso caminho, nas nossas práticas, pranayama é mais uma ferramenta, né, meditação, o silenciar é a principal, né, a presença silenciosa. A gente ir acessando o poder desse guru interior.
né? Reconhecendo a presença desse guru interior. Então, Deus não está fora, o reino dos céus não está no céu, não está fora de nós, ele está dentro de nós. E aí é uma brincadeira que eu fiz com a Ione essa semana, que ela trouxe alguma coisa nesse sentido, e aí eu perguntei para ela, onde é dentro? Que a gente ouve muito, né? O reino dos céus está dentro de vós. Jesus já disse isso, não é nada novo. Onde é dentro de nós, né? Porque aí a gente fala, ah, então beleza, é dentro. Tá, mas onde é dentro? Né? Explore isso, investigue isso, né? Onde é dentro? E aí você vai encontrar esse guru interior que o mestre na história está tá sinalizando. Hum. E a beleza desse guru interior é que uma vez encontrado, ele nunca vai te deixar. E você nunca vai precisar viajar 600 quilômetros para encontrá-lo de novo, né? Como disse Swami Satchidananda, ele está mais próximo de você do que o seu próprio coração. Muito bem. Então vamos ficar por aqui hoje, continuar os nossos dias. Eu estou doido para tomar um café da manhã, que eu não tomei ainda. E acordei hoje, eu acordei cedinho, naturalmente. Então, tá um apetite gostoso aqui. Então, desfrutem o dia de vocês, né, o caminho de vocês. Até o nosso próximo encontro. Valeu. Tchau. Tchau, Maria. Tchau, lindona. Sair? Eu tô saindo. Ah, Valeu, gente. eu Fiquem gostei com da luz Deus, do seu viu? rosto hoje, Arthur. Como é que é? Você estava com a luz no rosto, ficou tão bonito, muito inspirador. Pois é, não foi planejado, não, mas foi do jeito que foi, né? Foi O sol bonito. tá batendo aqui, ficou escuro, né? Em Uhum, volta. ficou bonito. Ficou interessante o jogo aqui. Bom Valeu, dia. gente. Bom Bom dia, dia. Obrigada. gente. Tchau, tchau. Ótimo Até dia Até a mais. aí. próxima. Tchau. Tchau, Tchau, Ione. tchau, 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 queridos. Ione. Tchau, Ione. Tchau, Deus. tchau. Tchau, Valeu. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.